Entre elaborar a proposta original e conseguir a aprovação de senadores e deputados foram quase 7 anos. Dali começou a contagem regressiva. Até 2024, União, estados e municípios precisam cumprir 20 metas para melhorar a educação no país. Eu conversei com especialistas, prefeitos, professores e também com alunos. E o dever de casa parece que não vai ser fácil. A biblioteca tem que ter uma sala disponível, coisa que nós não temos. A merenda começa a ser servida às 3 horas da tarde. Um refeitório muito bonito e tal, seria o correto, né? Mas como a gente não tem, tem que se adequar ao que a gente tem, né? Que é a sala de aula. O lanche nós pega e traz pra cá e come. Aí depois nós leva pra lá de novo. Você queria que tivesse um refeitório aqui? Sim. Porque é legal. Já o pátio do colégio... Na verdade, não é uma quadra, é só um lugarzinho que a gente improvisa, que funciona a nossa quadra de esporte. Nesta outra escola, a infraestrutura também deixa a desejar. Na sala de aula, falta uma boa ventilação. A iluminação não é adequada. Quando chove, o teto sem forro vira problema. E na hora do recreio... Não brinco tanto hoje. Se tivesse quadra de esporte, você ia brincar mais? Sim. A gente não tem espaço físico. É tanto que os eventos da escola a gente faz aqui nesse pátio, onde a gente está, ou na rua. Cenas assim viraram rotina nas escolas públicas de Águas Lindas de Goiás, que tem 185 mil moradores. Aqui, 25% das crianças em idade pré-escolar estão fora do colégio. Eu estava indo para a minha escola que eu estava, aí estava fechado, todo mundo estava esperando, aí minha mãe desistiu e me levou para casa. Aí quando eu estava com 5 anos eu vim para cá. Só que isso pode mudar. Até o final do ano que vem, todas as crianças de 4 e 5 anos devem estar na escola. A meta faz parte do Plano Nacional para melhorar a educação no país e deve ser cumprida por todos os municípios. Mas será que eles vão dar conta? O município cumprir a Constituição Federal, investindo 25% do valor arrecadado em educação, ainda é pouco para atendermos todas as crianças até o final de 2016, na educação infantil aí de creche, que seria de 0 até 5 anos de idade. Além de reforçar a pré-escola, o novo Plano Nacional de Educação prevê mais 19 metas a serem cumpridas até 2024. Como destinar para a educação 10% do PIB, a soma das riquezas produzidas no país, acabar com o analfabetismo, garantir creches para metade das crianças de 0 a 3 anos e fazer com que pelo menos 95% dos adolescentes com 16 anos tenham concluído o ensino fundamental. Só que para dar certo, União, estados e municípios precisam fazer a sua parte. Dada a heterogeneidade, a desigualdade que existe no Brasil, sob todos os aspectos e formas, nós vamos precisar, sim, ter um reforço da colaboração entre os entes federados. No caso dos municípios, uma exigência era apresentar novos planos de educação até junho deste ano. 67% das prefeituras conseguiram sancionar os textos dentro do prazo. O primeiro passo para garantir o apoio do governo federal nessa caminhada. A maioria dos municípios, não só sobre o programa de educação, estão receosos de não poder cumprir metas que são estipuladas e cada dia tem mais. A gente consegue arrecadar menos recursos do governo federal, sendo que temos que plantar hora atividade, temos que plantar outras, o piso nacional do magistério. Até o nosso município, o nosso piso é maior que o piso do magistério nacional. Então isso é uma grande conquista, porém a nossa folha realmente ela fica sempre no limite prudencial. Nós vamos ter que encontrar caminhos, que permitam aos municípios, esses investimentos, não só com os recursos que eles têm, mas certamente com os recursos dos entes
as que estão acima deles, como os estados e União. Só que mesmo tendo dinheiro, as prefeituras têm outros desafios, que já começam na contratação de mais pessoal. Existe uma incompatibilidade com as metas do Plano Nacional, que reflete sobre os municípios e os estados, e o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal, que impede você ter uma contratação maior do que o que se tem hoje de profissionais. Esse é um assunto que o Senado vai ter que enfrentar, a Câmara vai ter que enfrentar, todos nós. E uma das formas é retirando os trabalhadores do ramo da educação do teto da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal como forma de superar isso. O secretário do MEC chama a atenção. Os municípios sem planos aprovados não podem perder mais tempo. O Ministério da Educação quer financiar as metas dos planos municipais. Quem não tem plano, como que o MEC vai financiar? Então, quem fez primeiro o plano vai ter um fluxo melhor no financiamento das suas ações. Quer saber se o seu município está em dia com o Plano Nacional de Educação? Tá tudo na internet. Anote aí: observatoriodopne.org.br. Só que mais importante do que o plano de educação é que ele reflita a realidade local. A gente conversou com o coordenador da campanha nacional pelo direito à educação. Daniel, os municípios tiveram 1 ano para preparar os planos decenais de educação. Foi tempo suficiente? Quantitativamente, impressiona a quantidade de municípios que conseguiram criar seus planos municipais. Agora, a questão da qualidade está em jogo, né? Poucos planos tiveram a participação da sociedade, contaram com bons diagnósticos. Então, a gente tem um receio de que sejam planos de ficção, que não cheguem às escolas públicas, que não mobilizem as redes públicas dos municípios. Esse é o problema central hoje. Essa baixa participação da sociedade tem a ver com uma falha do município ou seria qual o problema? Dá para dizer que em muitos casos a falha é do município, que não mobiliza a sociedade a participar das suas decisões, né? O Estado brasileiro, e o município é parte do nosso Estado nacional, ele é muito receoso em relação à participação. Ele tem receio de que a sociedade possa criar oposição ao governo, que não compreenda as questões de governo. Isso é um equívoco. É muito comum a gente ver, por exemplo, um plano que é igual em vários municípios, mas que tem realidades completamente diferentes. A Campanha Nacional pelo Direito à Educação tem uma rede em todo o Brasil e a gente observa que muitos planos são simplesmente uma cópia do Plano Nacional de Educação. Isso significa que os planos não têm sentido prático para aquela comunidade. Tem municípios que o maior desafio é creche, tem municípios que o maior desafio é pré-escola, outros o maior desafio é a educação de jovens e adultos. Então, é preciso que o município faça um diagnóstico, mesmo que tenha um plano aprovado e que não foi um plano ideal, mas ele deve fazer um diagnóstico agora, deve pensar como cumprir exatamente com cada meta e estratégia, mas também pensar quais são os seus principais desafios e elencar prioridades. Em alguns casos, essa falta de participação pode ter relação com falta de profissional para fazer isso, falta de dinheiro para ir atrás de fazer um plano bem feito? A falta de participação também se dá pelo fato de que nós temos um conjunto, uma comunidade de professores que está com desalento. Ela não acredita mais que pode mudar a realidade da educação. Isso não pode acontecer. Assim como a gente exige do profissional da saúde, do médico, que lute por melhores condições da saúde pública, é preciso que o professor também se aproprie dessa questão. E o Plano Municipal de Educação é um caminho para que o professor se mobilize e que exija melhores condições de trabalho. A gente pegando esses planos que são peças de ficção, que prejuízos que a gente tem para essa comunidade, para esse município específico? Porque a gente está falando de 10 anos, né? Um plano de ficção significa que aquelas metas não foram pensadas para aquela comunidade. Os desafios de aprendizado das crianças não são desafios que de fato façam sentido para os professores. Então o plano não vai chegar nas escolas. O mais grave de qualquer política de educação é não chegar nas escolas. Infelizmente a tradição brasileira é que nenhuma política chega até as escolas. Nós temos grandes políticas nacionais, mas que não fazem sentido nenhum para as comunidades. Caso os municípios não tenham trabalhado adequadamente nos seus planos municipais, isso tudo vai deixar de ter sido debatido e a gente não vai saber exatamente o que precisa ser feito naquele município, inclusive para que ele colabore com a meta nacional, com os dispositivos nacionais. Foi estabelecido um prazo para que os municípios entregassem esse plano. Quem não cumpriu o prazo ainda pode fazer ou tem algum prejuízo? Olha, até setembro, da maneira como se organiza o Estado brasileiro,
é uma data que é possível você cumprir com a meta, mesmo em atraso, e não ter prejuízo. A partir de setembro, quando começa a normalizar os repasses do governo federal para estados e municípios, os municípios vão começar a ter prejuízo porque vai ser um critério de escolha aqueles municípios que já cumpriram com a tarefa, já cumpriram e elaboraram e sancionaram seus planos, e aqueles que não elaborar e sancionar os seus planos vão ser prejudicados. E se uma prefeitura perde esse prazo, com esse momento que a gente tem de ajuste fiscal, em que os prefeitos reclamam que eles não têm dinheiro nem para fazer frente aos gastos básicos, a gente vai ter então talvez um município que não coloque um plano em execução, né, e deixe a educação de lado mais uma vez. Exato, a gente tem uma realidade hoje no Brasil que muitos repasses federais estão atrasados desde o ano passado. Então você imagina atrasar ainda mais esses repasses, quer dizer, você praticamente inviabiliza o trabalho de diversas redes públicas. Programas como Mais Educação, que está relacionado à meta 6 do PNE, que os municípios têm uma tarefa enorme de ampliar a educação em tempo integral, a meta 6 é relacionada a isso, estão praticamente paralisados porque não teve repasse federal. Se até setembro não cumprir o plano e não começar a normalizar esse repasse, praticamente a gente vai ter uma meta que começa muito rebaixada. Então essa é uma situação que é alarmante e é preciso que os prefeitos, as câmaras de vereadores se mobilizem para criar bem os seus planos. Daniel, de todas as metas do PNE, quais são aquelas que têm mais relação com os municípios? Olha, o maior desafio do Plano Nacional de Educação, em termos de educação básica, regular, entre aspas, né, é a educação infantil. E esse é o aspecto que principalmente o município tem uma prioridade constitucional, então é a matrícula em creche e na pré-escola, onde está mais distante de cumprir, né, o Brasil precisa criar muita matrícula em creche, tem que universalizar no ano que vem a pré-escola, né, essa demanda tem que nascer no município, então eu acho que a meta 1 é a mais importante. A meta 2 de ensino fundamental também traz muitos desafios aos municípios, inclusive para cumprir, né, com o critério de que em 2016 também, além da pré-escola, tem que se universalizar de vez o ensino fundamental. Agora é preciso também mais recurso para garantir que o Plano Nacional de Educação saia do papel e também os planos municipais. Ok, Daniel, obrigada pela entrevista. Eu que agradeço. Agronegócio. Rondonópolis é uma cidade pujante, agroindustrial, uma cidade que também tem N belezas naturais, cortada pelo Rio Vermelho, e que muito próximo dessa cidade tem um sítio arqueológico muito importante e que também está se industrializando nesse momento, e o maior terminal ferroviário, rodoferroviário do Brasil está localizado nessa cidade. Por isso a importância econômica e política que ela tem. Nesse momento, os 3 senadores do estado de Mato Grosso são da cidade de Rondonópolis, que já produziu 3 governadores também e muitos vice-governadores, deputados federais e estaduais. Uma cidade que vive política, que respira política. Eu sou Blairo Maggi, senador pelo estado de Mato Grosso. Ajude a gente a fazer um Município Brasil. Diga aí o que você acha do programa e o que gostaria de ver aqui. Nosso e-mail é tv@senado.leg.br. E quer ver o seu município no quadro Sou Daqui? Tem aperreio não. Fale com a gente por e-mail, pelo Instagram ou pelo Facebook. Não esqueça a hashtag SouDaqui. Lembra do jogo da velha? É aquele símbolo lá. Manda aí que a gente atende. Mandato de 5 anos para prefeitos, voto distrital para vereadores, eleições únicas para escolher todos os representantes. Como a reforma política pode impactar o dia a dia das cidades? É sobre isso que a gente vai falar no próximo encontro. O programa de hoje está na internet. Anote aí, senado.leg.br/TV e youtube.com/TV Senado. E você também pode entrar em contato com a gente pelo WhatsApp. O nosso número é DDD 61 9966 1616. A gente se vê no próximo Município Brasil.